Romanos 3, 9 a 20, a Bíblia diz o seguinte: o que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Diz Paulo. Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, que privilégio estarmos na tua casa logo pela manhã, buscar-te pela manhã, um privilégio mesmo para nós. Abençoe este momento, a tua palavra é aberta, lida e será explanada. Que nós tenhamos a consciência de que precisamos dela e que a atenção quanto aos conceitos do Senhor, os teus estatutos, as tuas leis, a tua palavra, essa consciência precisa estar em nós de uma maneira límpida, extremamente arraigada, dentro das nossas mais urgentes necessidades. Precisamos entender isso. Então, tenhamos a direção do Senhor nesse tempo, neste momento. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse trecho que aborda aí os versículos 9 a 20, é um texto importante, um dos textos mais importantes para a teologia da igreja. Não sei se você sabe disso, mas Romanos é chamada a rainha das epístolas, justamente por ser uma carta extremamente doutrinária. Romanos é de uma profundidade teológica muito grande, e por conta disso, muita gente tem medo de pregar em Romanos, muita gente tem dificuldades, e este aqui que está falando com vocês, em relação a mim não é diferente. A gente teme pregar Romanos, porque é uma carta muito profunda, e encontrar essas profundidades é um desafio para todos nós. Esses versículos de 9 a 20, eles têm um resumo. Qual é esse resumo? Todos nós somos pecadores, ninguém será salvo diante de Deus praticando a lei. Isso está aí, inclusive, no último versículo, versículo 20, que nós acabamos de ler. Ninguém vai conseguir ser salvo pelo que faz, ou seja, pelas suas obras, pela sua própria obediência. E terceiro, nós só podemos ser salvos com a ajuda de Deus. Então, se Deus não convencer, isso inclusive está aí logo no início dos versículos que lemos, 9, 10, 11, 12, todos se desviaram, e não há chance de conseguir encontrar a Deus, ninguém consegue sozinho, e para conseguirmos isso, nós precisamos da ajuda de Deus. E aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: se nós precisamos da ajuda de Deus, se não dá para conseguir sozinho, ninguém consegue, nós precisamos ter uma interpretação correta do que é pecado. Concorda? Porque é o pecado que faz essa separação. Essa dificuldade que nós temos de andar com Deus está muito ligada ao nosso pecado. E por isso, queridos, eu tenho pensado muito sobre essa questão de como batistas nós elaboramos as coisas. Isso tem me trazido assim muito pensamento, muita elucubração. Então isso tem me trazido para uma série de raciocínios. Porque eu amo a nossa denominação, eu amo ser batista. E quero dizer para você que a batista, a denominação para mim, ela não está
na Trindade, deixar isso bem claro para vocês, tá certo? Isso tem que ficar claro. Tem gente que acha que eu idolatro a denominação, né? Isso não é verdade. A denominação não é um Deus. Eu conheço os erros da nossa denominação, as dificuldades, inclusive os nossos erros na história. Eu conheço. Eu os conheço e sei muito bem que, como seres humanos, organização humana, nós temos dificuldades como qualquer organização tem. Durante muito tempo, por exemplo, nós rebatizamos pessoas, crentes, porque nós só aceitávamos as águas da Igreja Batista. A pessoa chegava aqui da Assembleia de Deus antigamente, isso aí é muito antigamente, tá? Mas é muito antigamente. Só para você ter ideia, Israel chupava bico. Joel, isso é muito antigamente. Joel, você deve ter pensado, rapaz, estou velho mesmo. Mas você lembra disso? Chegava da Assembleia de Deus, tinha que batizar de novo, porque o batismo na Assembleia de Deus não tinha validade para nós. Gente, isso é um erro histórico, que sinceramente, quando eu olho para trás, eu tenho vergonha disso. Isso é uma coisa que isso não cabe no Evangelho, gente. Mas era a orientação que a gente tinha, humana, cheia de motivos históricos também, de ressentimentos. Nós tivemos que lidar com isso na história. Quer ver um outro erro nosso? Eu estou falando dos nossos erros para você entender exatamente o que eu estou querendo dizer. A gente não servia ceia antigamente para outros crentes, a ceia era só batista. Gente, isso é ridículo. A ceia nunca nos pertenceu, nunca foi patrimônio nosso. Ela é do Senhor. Então assim, graças a Deus, pelo menos a PIB Taubaté aqui, a maioria das igrejas do Brasil, nós consertamos esse negócio. Graças a Deus. Hoje em dia, a gente recebe membros por aclamação. Estou aí estudando vários estatutos, porque nós vamos passar por uma reforma. Todos eles citam a questão da aclamação, sem dificuldade, todos os que eu estou estudando aí. Hoje a gente não tem mais esse negócio de ceia só para batista, que foi um erro histórico. Mas, gente, tem uma coisa dentro dos batistas que eu admiro muito. Somos defeituosos, temos dificuldades, mas tem uma coisa dentro dos batistas que eu admiro muito, que é o valor que nós damos à questão do caráter. Você vai frequentar essa igreja 10 anos e vai perceber que nós não teremos um culto de vitória. E tem gente que detesta isso. Tem gente que vem, fica 15 dias, não dá para mim. Não dá para mim, não falaram do meu carro novo, não falaram que eu vou vencer essa doença, não falaram que não tem culto de vitória, então não dá, para mim não dá. É isso aí, não vai ter. Quando eu for pastor aqui, você não vai encontrar esse negócio. Culto de libertação, isso não tem. Essas coisas assim, de mexer com e tal, e vamos lá, levanta todo mundo e tal, e dá glória para cima, e dá glória para baixo, e desce glória, isso não tem. A gente não gosta muito dessas questões, nós respeitamos quem gosta, deixar isso bem claro. Mas não é nossa praia. Qual é a nossa praia? É dar uma olhada para o texto bíblico e com a ajuda de Deus fazer esse negócio. Essa é a nossa praia. A gente até prefere que não tenha muito barulho. Isso não quer dizer que o nosso culto não seja festivo. Você acabou de participar aqui no momento de louvor. Semana passada eu estava falando, quer dar um glória, pode dar um glória, quer dar um aleluia, pode dar um aleluia. Você tem liberdade aqui, levanta a mão, tá certo? Pode mexer um pouquinho o esqueleto, não tem problema não. A gente não muda aqui a doutrina. A liturgia a gente vai tentando se adaptar. Liturgia nunca vai ser igual, certo? Pega a liturgia dos americanos lá da década de 20, dá uma olhada hoje, não é a mesma coisa mais. Liturgia muda, ela se adapta. Doutrina é imutável. O que a Bíblia ensina a gente não muda. E por isso nós valorizamos tanto essa questão do ser. Não é muito, eu não estou muito preocupado, gente, vou ser muito claro para vocês, eu não estou muito preocupado se eu vou morrer cedo ou mais tarde, e se Deus vai curar ou não vai me curar, eu não estou muito preocupado com isso. Eu estou preocupado se o caráter de Cristo está sendo formado em mim. Porque se o caráter de Cristo está sendo formado em mim, eu enfrento a doença com tranquilidade. Como eu via minha mãe enfrentando lá, porque tinha certeza para onde ia.
Em alguns momentos ela falou assim, ó, por favor, não orem mais para eu ser curada, eu quero ir. Eu não quero mais fazer tratamento, não vou fazer quimioterapia, não quero. Não vou. Mãe, mas vamos tentar. Não. Está na minha hora. Eu quero ir. E aquilo foi um choque, né? Para alguns da família. Como que ela não quer fazer? Aí começou o irmão me ligar, né? Ó, a mãe ouve você, cara, fala com ela. Fala para ela fazer a quimioterapia. Eu falei, eu? Não, eu não. Tive que falar com um dos meus irmãos, né? Só, rapaz, é nossa mãe. Nós ainda somos filhos. Quem manda é ela, tá? Esquece não. Está lúcida. Ela é a mãe. Somos filhos. Se ela falar que não vai, não vai. Você quer que eu faça o quê? Não tem jeito. E outra coisa, mana, ela sabe para onde vai. Ela está tranquila. Entende? O caráter cristão faz diferença nessas horas. Querido, eu não quero saber se eu vou perder o emprego, que eu lutei tanto para conquistar. Eu quero saber é que com a sabedoria que Deus me dá diariamente, eu consigo outro com tranquilidade. Porque eu fui gerado. E não é admissível que uma pessoa honesta, uma pessoa que procura amar os que estão ao seu redor, uma pessoa que tem a bênção de Deus sobre ela, fique desempregada. E a gente sabe disso. Quem não quer uma pessoa de caráter para trabalhar? Talvez você não vá trabalhar naquilo que você sonhou, mas não vai faltar. Por que não vai faltar? Porque é promessa de Deus, é aquele que faz a vontade dele. Está conseguindo entender? Eu não preciso ficar aqui pregoando vitória, você vai trocar de carro esse ano. Não. Se você fizer tudo certinho, for fiel a Deus, de repente você não troque. Mas uma coisa é certa, Deus vai cuidar de você. Você está fazendo a vontade dele. A nossa questão, a gente não vive de vitória em vitória. Eu conquistei o carro, agora pastor começa a falar do apartamento na praia. Esse negócio não acaba nunca, filho, isso não tem fundo. E aí a vida vai acabando na sua frente, a saúde vai acabando, você conseguiu coisas, mas não conseguiu ser. E a morte está próxima, julgamento daqui a uns dias, como é que vai ser? Então eu amo isso nos batistas, porque eu cheguei aqui, eu não posso dizer que eu cheguei traficante, cheguei viciado em drogas, porque eu cheguei convertido já. Mas na noite anterior, eu era tudo isso. Cheguei aqui sem saber para onde ir, eu só sabia que o caminho era esse, mas eu não sabia nem por onde começar. Só, tá bom, gente, beleza, estou aqui, vocês disseram que o caminho é esse, eu acredito, o caminho é esse. É com Deus, tá bom, vou precisar de uma igreja, então estou aqui, o que eu faço? Basicamente foi isso aí. Não sabia nem por onde começar. Nem o que era certo, o que era errado, o que eu tinha que fazer, o que eu não podia. Tanto é que cada papo com a pessoa que me discipulou era um queixo caído no chão com todos os dentes espalhados. Porque, nossa, isso é pecado? Eu não imaginava. Para mim era tudo muito normal. Eu sabia que tinha coisas erradas. Tinham coisas erradas, mas eu não sabia a quantidade e tanto que eu pecava. E foi na igreja que eu aprendi a fazer muita coisa, a entender muita coisa. E a igreja mudou o meu caráter. Por quê? Porque ela mudou através da palavra de Deus. Os batistas valorizam muito isso, e muitas outras igrejas de bem aí que estão por aí. Não estou dizendo que quem não valoriza muito isso não seja de bem, a perspectiva é diferente. Mas nós valorizamos muito isso. Então, o que é? Primeira pergunta que eu quero fazer, agora que eu vou entrar na introdução da minha pregação, é que eu estava explicando um caractere histórico para você. O que é que vamos fazer com o nosso pecado? Se nós valorizamos o caráter cristão, o que é que vamos fazer com o nosso pecado? Já parou para pensar nisso? O que é que vamos fazer com aquelas coisas, deixa eu ser claro, que a gente sabe que estão nas nossas vidas e não agradam a Deus? O que é que nós vamos fazer? Qual será a atitude que vamos tomar? Porque é disso que Paulo está tratando. Enquanto não percebermos isso, não cresceremos na fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso problema principal na vida cristã é o pecado. Ou de outro, ou nosso.
Pode perceber. Todas as nossas mazelas, todo o nosso sofrimento estão envolvidos com isso. O pecado, ele usa o seu temperamento para se expressar, por exemplo. Então, ele aproveita o temperamento que você tem e faz com que você derrame raiva ou indiferença sobre outras pessoas. Percebeu? O problema não é o temperamento. É o pecado que usa o seu temperamento como veículo. Sua inclinação que se agarra ao seu temperamento e explode com alguém raivosamente, ou simplesmente indiferença, que ele morra. Porque é ódio também, só que é ódio polido, é um ódio disfarçado, que é a indiferença. O pecado aproveita a sua dependência para se alastrar ainda mais e colocar ainda mais ervas daninhas pelo jardim do seu coração. O pecado gera seus traumas, suas fobias, na maioria das vezes. Como eu disse, às vezes você nem procurou isso, você nem desenvolveu sua fobia. Foi o pecado de outro que atingiu a sua vida de tal forma que uma fobia foi criada, que um trauma foi criado, como eu tenho até hoje. Eu não gosto da noite, por exemplo. Não gosto da noite. Eu começo a passar de 11 horas da noite na rua, às vezes saio igual saí ontem, fui pregar em Jacareí ontem no aniversário de 55 anos da igreja, a PIB, e me levaram para comer uma pizza. Vai dando 11 horas, 11h30, eu vou ficando mal, porque não é mais o meu ambiente, eu não gosto da madrugada. É engraçado que de vez em quando a Bia tem trabalhado tanto, né? Então a gente quase não tem saído, a gente não está conseguindo. E aí tem dia que a gente sai do culto aqui, a Bia fala assim, vamos dar uma volta pela cidade? Nossa, aquele negócio me dá uma tremida na espinha. 10 horas da noite, que é a hora que eu saio daqui, 10h30, porque geralmente eu tenho gabinete depois. Não, vamos dar uma volta na cidade, fazer o quê? Que tal darmos uma volta às 5h45 da manhã? Aí é legal. Mas de madrugada você vê cada coisa feia, cada coisa esquisita. E aí eu começo a me lembrar daquela vida que eu tinha, e não é, para mim não dá. Não me traz boas lembranças, ou seja, a noite me trouxe traumas. Erros meus, erros de outros que cometeram comigo. Coisas que eu vi. Percebe como é que o pecado atinge a sua vida? Atinge a minha. Em coisas pequenas, que você nem percebe, que de repente mudaram o rumo da sua história, mudaram o rumo da sua vida. Eu encontro pessoas no gabinete que me dizem assim, pastor, não quero casar de novo não, fiquei viúvo, quero casar de novo não, sofri tanto no primeiro casamento. Percebe? Por quê? Por conta do pecado de uma outra pessoa. O sofrimento foi causado. E a ideia agora é de que casamento é sempre ruim. Então não quero. Trauma. Erros que causaram traumas. Isso que o pecado faz com a gente. Ele gera seus traumas, suas fobias. O pecado faz questão de se alimentar da sua depressão, por exemplo. Depressão em si pode não ser pecado. Sabia? Pode ser simplesmente uma patologia. Está aqui o David, que é psicólogo, conhece bem dessa ciência. Pode ser simplesmente uma doença, uma patologia emocional. Até uma taxa de hormônio fora do lugar causa uma depressão. Isso hoje está estudado, está provado, está mais do que provado. Deixa eu dizer uma coisa para você, né? Depressão não é falta de fé não, gente, cuidado com isso. Mas pode atingir a fé. Porque começa com uma doença, uma dificuldade se desenvolvendo. Todos nós, temos processos depressivos na vida, todos. Você está bem, está com a vida em dia e tal, perde uma pessoa que você ama. Você vai viver uma semana, um processo de uma pequena depressãozinha ali, alguma coisa vai prejudicar. Só que a maioria das pessoas consegue se levantar e segue a vida. Hoje, inclusive essa é uma das propostas do Eagles, de gerar mais
robustez emocional nas nossas crianças, porque hoje qualquer coisinha a pessoa se desmancha, ela se despedaça. Irmãos, eu lido com gente o tempo todo e às vezes você olha assim, claro que a gente respeita cada ser, cada idiosincrasia, cada situação, cada um lida com seus problemas de uma maneira diferente, é disso que eu estou falando. E aí o que acontece? Você não pode receber uma pessoa ao gabinete pastoral, no gabinete, né, e dizer para ela, mas você é muito fraca, você não sabe lidar. Olha, isso aí é uma coisa muito pequena para você ficar desse jeito. Não, cada ser humano lida com as suas dificuldades de uma maneira. E a gente entende isso. E não existe esse negócio que você é fraco, você não existe. A gente procura ajudar a pessoa na dificuldade dela. Agora, uma coisa é verdade. Tem 20 anos que eu estou pastoreando. Na primeira década, a impressão que eu tenho é que a geração anterior era mais forte. Ela se despedaçava com menos facilidade. Hoje em dia as pessoas estão com muita dificuldade. E o diabo sabe disso. E se você tem um pouco de falta de fé, que é pecado, na depressão isso pode se agravar. E você se afastar de Deus completamente. Olha como é que o pecado usa uma doença que você tem para afastar você mais de Deus ainda. E o ansioso? O ansioso vai cometer gula, vai comprar desenfreadamente, vai ter atos impulsivos, vai fazer as coisas sem pensar nas consequências, porque é ansioso. Por conta do pecado, a pessoa desobedece a Deus de uma maneira até sem perceber, tendo como ponto de partida uma doença, uma dificuldade emocional. Paulo fala de consequências catastróficas, dá para ver isso claramente. Versículo 12, está com Romanos aí? Romanos aberto em 3, capítulo 3. Desculpa, versículo 11, 12 não. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Ou seja, fica muito claro, o homem sozinho. Paulo está falando da humanidade em geral, ele está falando do homem sozinho por conta própria. Porque os judeus achavam que podiam ser salvos por eles mesmos, porque eles eram justos, dignos demais, que eles eram exemplares na conduta, os judeus achavam. Aí vem Paulo e diz assim, rapaz, se Deus deixar vocês sozinhos, ninguém aí busca Deus. Ninguém aí vai buscá-lo. Vocês sozinhos, vocês não fazem nada. É isso que ele está dizendo no versículo 11. Não há ninguém que consegue nem entender, quanto mais buscar. Sem a ajuda do Espírito Santo, a teologia chama isso de graça preveniente. É o Espírito agindo. A Bíblia prevê isso, que o Espírito Santo viria nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Sem isso a gente não consegue entender e não consegue se aproximar de Deus. Então você só aproxima-se porque Deus já começa a trabalhar de maneira precedente para que você entenda e possa tomar uma decisão. A graça preveniente é algo bíblico, muito claro, prometido por Jesus, inclusive em relação ao Espírito Santo. Sem ela, sem a ajuda de Deus, o homem não consegue nem entender o Evangelho. 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. A palavra inúteis, essa lexicografia, de manhã é sempre mais difícil, né, falar. Lexicografia grega, ela trabalha a ideia desse inúteis aí, desse termo, como sem valor. Ou seja, são descartáveis, não tem valor nenhum. Se não for Deus agindo, é todo mundo, é palha para o fogo. É isso que o texto está dizendo. Versículo 13, aliás, versículo 12 ainda diz, né, não há ninguém que faça o bem, ou seja, não tem ninguém sem pecado. Está todo mundo praticando o que não deve. Não há um sequer. Não há salvação. Porque todos estão em pecado, sem Cristo, sem Deus. 13. Suas gargantas são túmulo aberto. Sabe o que é túmulo aberto? Sinônimo é uma figura de linguagem do mundo antigo que significa podridão. O túmulo aberto, se você deixar o cadáver em decomposição com ele aberto, vai feder.
É isso que o texto está dizendo. Fede. O ser humano fede, espiritualmente falando, sem Cristo. Não tem nada de bom. Ele é podre. Seu interior é podre. É por isso que o culto de vitória ele é mais gostoso. Verdade. Ouvir o pregador falar que você é podre, não é um negócio, espiritualmente falando, não é um negócio muito gostoso de ouvir, não. Não é verdade? Só que eu tenho uma notícia interessante para lhe dar, equiparável para lhe dar. Eu também sou podre. Aqui é um podre falando para o outro. Esquece disso não. Sem Cristo é isso que somos, espiritualmente em putrefação. E aí o versículo 13 vai dizer o seguinte: suas gargantas são túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está nos seus lábios. Destruição e dor pela hipocrisia. O termo indica falsidade. Percebeu? Enganam. Seres humanos são extremamente enganadores, sem o caráter de Cristo. Enganam com as palavras. Versículo 14: as suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Ou seja, a fala está contaminada. Versículo 15: os seus pés são ágeis para derramar sangue. Sabe o que é isso aí? Disposição para pecar. Vai pecar e vai com pressa. 16: ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Aí Paulo começa a entrar no resumo dessa vida em pecado. Ele vai dizer assim, isso aí é o resumo, tá? Ruína e desgraça estão nos caminhos dessas pessoas, ou seja, dos pecadores, sem Cristo. Não conhecem o caminho da paz, versículo 17. Por quê? Porque são beligerantes. Uma coisa que eu entendi desde o começo na igreja: ei, ô garoto, isso aqui não é lugar de guerra, não. Eu me lembro, rapaz, uma vez, a gente tinha uma banda, né? O primeiro ministério meu na igreja foi louvor, né? A gente tinha uma banda que fazia o louvor da igreja e cantava algumas músicas à parte. Então a gente sempre ia para as igrejas cantar, e eu era o vocalista. O pessoal estava bem sem opção, me chamaram para ser o vocalista. Aí, inclusive, que dia é hoje, hein? 14? Acho que a semana que vem a gente completa 6 anos aqui. A gente vai fazer um culto aí de gratidão. Acho que domingo que vem à noite nós vamos cantar um rock and roll aí. Não sei, é isso mesmo, né, Gabriel? É isso mesmo, né? Gabriel ama, rapaz. Falou que vai cantar um negócio diferente. Gabriel está dentro. Pode ser reggae, pode ser pagode, pode ser bossa nova, pode ser... Nunca vi alguém gostar tanto de música. Esse menino vai reger o coral no céu, tá? E aí, vamos cantar um rock and roll aí à noite, porque eu tive banda de rock, né? Eu gosto de um rockzinho, mas vou cantar uns suaves. Eu também não gosto de rock que quebra tudo, não, tá? Vou deixar claro para vocês. E como vocalista da banda, a gente tinha um cara que tocava com a gente lá, que sempre dava BO. A gente sempre não se dava bem. Então o que a gente fez? Nós nos reunimos, né? O batera eu vou contar quem era, vou dedar o cara. Nós éramos jovens, né? Pastor Reinaldo era o batera. O cara do baixo era o pastor Ricardo, mas ninguém era pastor na época, nós éramos jovens. E o vocalista era uma espécie de Israel. O vocalista era aquele tipo assim: gente, deixa disso. Vamos tocar, que é isso que importa. Mas não queria. Não, vamos tirar o guitarrista. Esse cara, meu irmão, o negócio não está legal. A gente está brigando muito. Vamos tirar esse cara fora. Marcamos uma reunião com o pastor. Porque qual era o intento? Tirar o guitarrista. Aí fomos para lá, cheio de razão. Montamos o argumento. Parecíamos 3 advogados. Sentamos na frente do pastor. Na época, pastor Robson Alves, Lara. Só pastor, o negócio é o seguinte: nós estamos aqui porque a gente quer tirar ele aí. Chamamos o irmão, jovem, rapaz. Eu olho aquele negócio e penso assim: meu Deus, que ridículo, que eu não acredito que eu passei por isso. Mais novo, convertido, a gente quer tirar ele da banda aí. Olha o pastor Robson: como? É que a gente quer tirar esse camarada da banda aí, porque a gente não está dando certo junto. Então nós vamos dividir, a gente vai chamar outro guitarrista. E o Silas, né? O líder da banda, assim: mas gente, não precisa disso. Ô Silas, fica quieto. Vamos tirar.
estão brigando muito. O pastor Robson ouviu aquilo, ouviu. De repente falou, tá bom, já entendi. E na minha época, quando eu me converti, pastor mandava, obedecia quem tinha juízo, né? Hoje não, hoje a gente negocia. Mas naquela época não era assim. O pastor olhou para nós e falou assim, vocês não vão dividir banda nenhuma, vocês vão continuar tocando junto. A partir de agora, aí ele falou para o guitarrista assim, ó, você procure se dar bem, procure se comportar, vocês três, aí pastor Ricardo, pastor Reinaldo e eu. Ninguém é pastor. Vocês três, acabou o assunto, vocês vão amá-lo. E eu já estava com outro argumento na manga, né? Já estava com outro argumento na manga. Que eu já estava naquela pegada assim, então, meu irmão, eu vou sair da banda, acabou a banda. Assim, vou levar o Reinaldo comigo, né? Vamos montar outra banda diferente, deixa aí a turma então que quiser ficar. Já estava com outro argumento. E aí o pastor Robson virou e falou assim, tem mais um detalhe, hein? Não quero mais nenhuma palavra sobre esse assunto, ninguém vai sair dessa banda. Eu falei, gente, como é que o homem sabia disso? Sabe por quê? Isso aqui é lugar de paz, isso não é lugar de guerra. Foi importante, irmãos, aquela palavra, nunca mais eu esqueci. Isso aqui é lugar de comunhão, de nós andarmos juntos. Aqui não é um contra o outro, não. Aqui a gente ajuda o outro quando o outro tem dificuldades. A gente suporta uns aos outros. Aqui é lugar de unidade, onde, aí nessa hora, cara, eu tenho quase certeza, pela minha lembrança, que ele olhou para mim, ele falou assim, onde aqueles que mais erram também são aceitos. Rapaz, aí você lembra do seu passado, como é que você chegou à igreja, como a igreja lhe recebeu. O guitarrista me recebeu muito bem, com muito carinho, com muito amor, ajudou a cuidar de mim quando eu cheguei. Aprendi. Aí ao invés de nós sairmos para o pátio da igreja, né, com aquele sentimento assim, então tá bom, dá um bicudo, não. Tá bom, que dia que nós vamos marcar o próximo ensaio? Acabou a guerra, né? E aí depois eu só saí da banda porque eu comecei a pregar e já não tinha mais condições de juntar as duas coisas. E comecei a pregar em outras igrejas. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar com isso é que a gente precisa entender, querido, que a partir do momento que nós tomamos uma decisão de caminhar com Cristo, o caráter não pode mais ser esse que Paulo está descrevendo aí. A gente tem que mudar. Não dá mais, querido. Não dá. Olha o versículo 17. Não conhece o caminho da paz. Esse pessoal é beligerante por natureza. Você conhece gente assim, que briga por qualquer coisa? Qualquer coisa está querendo brigar, gente. O versículo 18 vai dizer, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ou seja, e a igreja para quê? Buscar a Deus para quê? Ler a Bíblia para quê? Não. Esse é o resumo da ópera. O homem se afasta de Deus. Por isso que talvez você não consiga identificar esses elementos na humanidade. Porque você tenha nascido, crescido na igreja, talvez você está dizendo assim, pastor, mas eu não conheço essa realidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, ela existe. E eu conheci de perto. Quando alguém vem falar mal da igreja hoje para mim, eu digo, filho, você não sabe o que você está falando, não. Passa uma semana no tráfico, você vai ver o que é difícil. Tem gente que vai reclamar da igreja, meu querido, isso aqui é o paraíso. Tem gente chata? Tem, claro que tem. Tem ser humano? Qual ser humano que não tem uma chatice, gente? Tem gente, tem gente chata. Esse dia eu falei, tem mala. Teve uma irmã que botou um comentário lá, nossa, que absurdo chamar o pessoal da igreja de mala. É mala mesmo. Tem, vira pastor que você vai saber, você vai ter certeza. Vai me defender. Tem mala também. Mas ó, até o pessoal que é mala é gente boa.
gente boa, gente, tem muita gente boa. Na igreja tem muita gente boa. Tem muitos amigos de verdade na igreja. Gente com quem eu possa contar. E claro, é a igreja de Cristo, não poderia ser diferente. Tem dificuldades? Tem. Mas a verdade é que lá fora a coisa é difícil. É o melhor lugar do mundo para nós estarmos, é aqui. Porque aqui está todo mundo tentando melhorar. Mas nós sabemos para onde estamos indo. Sabemos exatamente o que queremos. Os valores que defendemos. Aqui, querido, pelo menos nesta igreja, eu posso garantir a vocês, não existe politicagem. Não tem esse negócio para, porque o fulano, a gente tem que, né, tá, não tem, não, aqui é pau, é pedra, é pedra, não tem conversa. Não tem predileção na hora do julgamento. E é uma igreja linda que a gente hoje discute as questões e dá para perceber a visão da igreja. A gente para uma obra para ajudar uma família que precisa fazer uma cirurgia. Esse é o sentimento que a gente precisa ter. Seres humanos são valiosos. Família é algo sagrado. São valores que nós temos. E construção a gente faz quando der. E Deus tem nos abençoado. A gente tem até conseguido fazer. Mas a gente não deixa de ajudar os outros. Isso é importante. São valores. O que eu quero dizer para você, para a gente terminar nesta manhã. Nós vamos caminhar por Romanos aí, até a eternidade. Eu estou preocupado. E eu queria que você percebesse daqui para frente, que muita coisa na sua vida precisa mudar. Porque Paulo não dá um resumo sobre o pecado à toa. Ele faz um resumo sobre o pecado, porque ele quer realmente nos mostrar o quanto ele é perigoso e o quanto nós precisamos fugir dele. Então ele vai tocar em questões que vão mexer conosco a partir de agora. E até o capítulo 6. Aliás, o 7 ele já fala da vitória sobre o pecado. Até o capítulo 6 ele vai falar muito de pecado. Então venha para cá para ser confrontado nos próximos domingos pela manhã, porque ele vai dar uma revirada no seu porão, como ele está dando uma revirada no meu. É natural. Isso vai gerar transtornos, mas também vai gerar cristãos melhores. Esse é o nosso objetivo. Lembre-se, a questão não é vitória financeira. A questão não é vitória simplesmente contra os demônios. Recebe o cajado aí, irmão, recebe a espada. Não, você já tem a espada. Está na sua mão. Se colocar isso em prática, você vence o inimigo. A gente não vence o diabo com palavras de afirmação. A gente vence o diabo com obediência a Deus. Então, vamos obedecer. Se prepare para isso. A mudança do caráter aqui precisa ser constante. Vamos orar? Deus, obrigado por esse momento propedêutico. É um início, é uma transição ainda para o texto, mas já como uma informação introdutória, podemos entender o que vem pela frente na carta de Romanos. Que Tu estejas, ó Deus, nos sondando mesmo, vasculhando o nosso interior, removendo as nossas pedras, para que o que está debaixo delas possa vir à tona, possa ser descoberto, e que nós possamos, ó Deus, vencer o pecado dia após dia, com o poder do Senhor. Te agradecemos, entendemos que é importante o conhecimento, a mudança do caráter, mas sem o Teu poder, não podemos fazer nada disso. Então pedimos a Deus que Tu derrames Teu poder sobre nós, para que a nossa vida seja transformada dia após dia, para que o nosso caráter seja modelado dia após dia, que possamos nos parecer com Teu Filho dia após dia. Esse é o nosso maior objetivo aqui, que cresçamos espiritualmente para aquele dia onde nos encontraremos com o Senhor. Que nos dê, ó Deus, que o Senhor nos dê a capacidade
de crescer, vencendo os nossos próprios medos, nossas fobias, nossas inclinações pecaminosas, nossa própria carnalidade no dia após dia. Que o Senhor nos dê essa capacidade. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.